Tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda videoaula do segundo bimestre, parte teórica, e agora nós vamos chegar na forças de contato. Na aula passada, foi as forças de campo. Nessa aula, forças de contato. Bem, as forças de contato, uma historinha rapidinho sobre isso, elas não existem, tá? Elas são apenas uma manifestação das forças de campo. Que tipo de manifestação? Por exemplo, vocês sabem que toda matéria ela é constituída por átomos, que nem a gente tinha falado, né? Então vamos supor aqui que está o pé de um indivíduo no chão. E vamos fazer um zoom enorme, está encostando no chão, tá? Mas vamos fazer um zoom enorme aqui para ver o que está acontecendo de verdade. Então, a parte externa do átomo, as camadas eletrônicas, são feitas por elétrons. Então, você vai ter uma nuvem de elétrons aqui. Esse aqui é o chão. E a mesma coisa vai ter sobre a sola do seu pé, que também vai ter uma nuvem de elétrons. Elétron tem carga elétrica negativa. Junto com o elétron de baixo também tem carga elétrica negativa. Você vai criar ali uma força de repulsão eletrostática, tá? Então, você tem ali, na verdade, o que está acontecendo é uma força de campo elétrica e uma força de repulsão. Mas isso é a nível microscópico. O que estaria acontecendo é que você, na verdade, não está nem tocando no chão, né? Você pisa no chão, mas não toca no chão. Quando você senta na cadeira, a sua bunda não está encostando na cadeira. Você nunca encosta em nada, e isso é uma coisa meio bizarra de você aceitar. Mas, no caso, isso é o que acontece microscopicamente. Macroscopicamente, você realmente está tocando. Então, macroscopicamente falando, quando a gente leva essa dimensão, você consegue realmente você vê que realmente ali tem um toque das coisas, tá? Microscopicamente falando, não tem o toque. É as forças de campo que estão acontecendo. Mas no caso, como que a gente está vendo de uma forma macroscópica, então realmente ocorre o contato. E a gente vai chamar esse contato, essas forças, de contato. Nada mais justo, né? Afinal de contas, é um contato. Qual é a primeira força que a gente vai ver, então? Nós iremos ver a força tração. Essa é a primeira força que nós iremos ver. O que é a força tração? A força tração, você sempre vai representá-la quando tiver um fio, uma corda, tá? Ou algo do gênero amarrado em um corpo até outro. Então, você pode imaginar o seguinte. Você tem aqui um objeto. Nesse objeto, você amarrou uma corda e uma pessoa está aqui agora puxando essa corda, né? Fazendo uma força para trás. Essa força que a pessoa está introduzindo na corda, impondo na corda, é o que a gente vai chamar de força tração. Mas essa força tração, eu quero saber a força que ocorre no objeto. Então, no objeto, é a corda que está puxando aquele objeto. Então, se é a corda que está puxando aquele objeto, aquela corda está fazendo uma força para trás, que a gente vai representar, conforme eu falei para você, por uma seta, e essa força será a força tração. Pronto, você desenhou a força que está ocorrendo sobre aquele corpo. Toda vez que você vê um fio, uma corda, ou qualquer coisa do gênero, você vai desenhar a força tração. E como que é desenhada essa força tração? Ao longo da corda e no sentido em que ela está sendo puxada, tá? Um outro exemplo da força tração também sendo aplicada. Você tem aqui em cima o teto, tá? O teto de uma casa. E aí você amarra uma corda e amarra essa corda a um bloquinho. Repare o que está acontecendo aqui. Bem, no bloco está agindo agora duas forças. Quais são as forças que estão agindo nesse bloco? A primeira, que você sempre tem que desenhar quando você observar um tipo de exercício como esse, é a força peso. A força peso, conforme foi falado na aula anterior, ela sempre aponta para baixo, na vertical para baixo. Então, aqui estaria sendo representada a força peso, porque é a força que o planeta faz puxando aquele objeto. Só que a corda,
também está segurando aquele bloco. Então, para onde está apontando a força-tração na corda? A força-tração na corda está apontando para baixo? Claro que não. A força-tração está sendo apontada para cima. Por que para cima? Porque eu não disse que o bloco iria arrebentar, no caso, a corda, nem nada disso. Então, uma força tem que se equivaler a outra força para elas ficarem paradas. Ah, mas se a corda estivesse puxando para cima, não ia subir? Claro que não. Ela sempre vai ter o mesmo valor da força-peso, para uma se equilibrar com a outra, tá? No caso, e se a tração fosse maior? Não tem como a tração ser maior, mas se fosse, aí o teto que estaria puxando aquele bloco para cima, tá? Mas no caso de equilíbrio, a tração seria igual à força-peso para poder ficar em equilíbrio ali. Se, no caso, a força-peso for maior do que a força-tração que a corda aguenta, então ela iria arrebentar e aí o objeto iria vir para baixo porque a força-peso iria ganhar força-tração. Então, nesse caso ali, a força-tração sobre o bloco estaria para cima. Vamos para outra força agora então. A força normal. A força normal, ela é uma força de contato entre uma superfície, tá? Não tem nada, a força normal é a força mais normal que tem. Não, essa palavra é meio infeliz pra gente no caso aqui, porque não tem nada de normalidade não, tá? É sempre a força que faz contato com o objeto. Como assim? Bem, vamos lá. Vou desenhar novamente o chão e o pezinho da pessoa. Então tá aqui o pezinho da pessoa e tá aqui o chão. Não tem contato entre o pé e o chão? Tem. Então, o chão está fazendo uma força sobre o pé da pessoa para que o pé da pessoa não afunde no chão. Então, essa força tem que ser para cima. Aí a gente vai falar que essa aqui é a força normal, tá? Mas se a pessoa estivesse no teto, se a pessoa estivesse com o pé no teto, aí a força normal seria para baixo, sempre em oposição à superfície. Então, o que é a força normal? É a força que uma superfície faz e ela sempre será oposta à superfície. Como assim? Vou desenhar aqui uma parede, tá? E desenhar uma escada. Vamos supor que isso que eu esteja desenhando aqui em azul seja uma escada que ela está apoiada sobre essa parede. Como seria a força normal no contato entre a escada e a parede? Seria uma força desse jeito aqui, porque é a força que vai fazer com que a escada continue apoiada na parede, não quebre a parede, né? Então não afunde sobre a parede, então a parede tem que fazer uma força para que fique paradinha a escada ali. E essa força tem que ser oposta à superfície da parede. Então, por isso, ela está apontando para a direita. Também posso pensar no chão aqui dela, né? No chão também tem a força normal do chão, da superfície do chão aqui, sobre a escada, que também seria para cima aqui, ó. Então, a força normal é a força de contato entre o objeto e uma superfície. E sempre será no sentido e direção oposto a essa superfície. No caso, direção perpendicular à superfície. Sentido contrário à da superfície, né? Então, se a superfície é aqui embaixo, ela vai apontar para cima se o objeto estiver aqui em cima dela. Se o objeto estiver embaixo da superfície, então a normal vai apontar para baixo. Se estiver na parede, conforme a gente vê aqui, a parede está do lado esquerdo, a escada está aqui desse lado direito, então a normal aponta para esse lado direito. O que vimos foi a tração, que é aplicada na corda, e a normal. Outra força de contato que nós iremos ver também é a força FAT, força de atrito. Então a força de atrito, conhecida como FAT, é a força também de contato entre a superfície e o objeto. Essa força aparece quando o objeto está em movimento sobre a superfície, tá? Então aqui eu tenho a superfície que é o chão e eu tenho aqui no caso um bloco sendo empurrado por uma pessoa, tá? Tá aqui uma pessoa empurrando esse bloco para frente. Caramba, eu desenhei muito mal aqui, mas tudo bem, tá empurrando esse bloco aqui para frente. O que está acontecendo? Esse bloco está arrastando sobre essa superfície. Acontece um arrasto aqui sobre essa superfície. E repara que é difícil
você ficar empurrando alguma coisa que não tenha rodinha sobre uma superfície. E se a superfície for mais rugosa, ou seja, for mais irregular, é mais difícil ainda, se a superfície for áspera, né? É mais difícil ainda você empurrar algo desse jeito, porque vai ter um arrasto entre uma superfície e outra. Esse arrasto é o que a gente chama de força de atrito. E como que é mais difícil para você fazer isso no sentido do movimento que você quer? É porque essa força está sendo feita no sentido contrário do movimento. Ou, que a gente pode falar, é feito no sentido contrário à tendência do movimento. Vou até escrever isso aqui, ó. Sentido contrário à tendência de movimento. Por que eu coloquei tendência aqui? Porque você pode fazer força também sobre o objeto e ele não sair do lugar, porque você não faz força suficiente para ele sair do lugar. Ele tem uma tendência de movimento, só que ele não sai do lugar. Por que não sai do lugar? Porque você não conseguiu fazer mais força do que a força de atrito que está lá. Então você não consegue tirar o objeto do local. Quando você começa a superar essa força de atrito, você começa, então, a empurrar o objeto. Mas a força de atrito continua lá desde o início que você tentou empurrar. Enquanto você não faz força nenhuma sobre ela, claro que não tem nenhuma força de atrito ali. E é muito interessante pensar sobre isso, porque essa parte aqui vai levar a gente à primeira lei de Newton. Tá? Então, só para dar uma palhinha para vocês, observe o seguinte. Você tem esse objeto aqui que está no chão. Essa superfície ela é áspera, tá? Então, quando alguém empurrou ela, faz de conta que já empurrou e o movimento dela está para frente. Ela vai continuar andando para sempre? Claro que não. Como que ela está arrastando com o chão, uma superfície arrastando na outra aqui com o chão, essa força de atrito vai aparecer e vai começar a frear o objeto. A força de atrito é uma força contrária ao movimento, então vai começar a frear o objeto e o objeto vai parar, né? Vai chegar até uma hora que a velocidade dele será zero. Mas vamos supor agora que eu consigo uma superfície muito lisa, como por exemplo o gelo. O gelo é bem liso, mas não é totalmente liso. Você acredita que se eu jogar esse mesmo objeto para frente, com a mesma força que eu fiz antes de jogar ele para frente, ele vai parar no mesmo local que parou anteriormente? Quando a superfície era bem áspera? Claro que não. Você sabe por experiência e também por intuição que o objeto vai mais longe até ele parar. Mas ele vai mais longe do que na primeira vez. Por quê? Porque nesse caso, a força de atrito ali é menor. Então, quanto mais liso, menor a força de atrito. Se você encontrasse uma superfície totalmente lisa, ou seja, sem força de atrito nenhuma, vamos retirar a força de atrito. Vai ter força sobre a superfície, sobre o chão, que vai parar o objeto? Não, não vai ter nenhuma força ali que vai parar o objeto. Então, se não houver força nenhuma, o que vai acontecer com o objeto? Exatamente isso que você está pensando e talvez não esteja aceitando. Ele vai se movimentar para sempre. Essa é a primeira lei de Newton. Um corpo livre da ação de forças continua no seu estado de movimento. Então, para que serve a força? Serve para alterar o estado de movimento de um corpo. Se ele estiver em movimento, eu posso aplicar uma força contrária a esse movimento, ele vai parar. Se ele estiver parado, eu aplico uma força e ele vai começar a se movimentar. Se não há força nenhuma sobre esse objeto, ou ele vai continuar parado, se ele estiver parado, ele vai continuar parado para sempre, e se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento para sempre. Exatamente isso que diz ali a primeira lei de Newton, que a gente vai ver no próximo vídeo, não nesse vídeo. A força de atrito ela tem uma equação, ela tem uma fórmula que a gente pode resolver, que é o seguinte: Φ é igual a μ vezes a normal. Esse μ aqui é essa letra, né, uma letra grega, que ela é o coeficiente de atrito. E normal, esse nzinho, é a força normal que a gente tinha visto antes. Quanto maior a força normal, maior o atrito. Então, com isso, eu posso pensar o seguinte: se eu tenho um objeto apoiado sobre uma superfície, ele tem uma força chamada força peso, que é a força que o planeta faz puxando ele para baixo. Se ele não está quebrando o chão nem nada, né, isso quer dizer
que o chão também está fazendo uma força contrária, que se chama normal, que é a força de apoio. E uma exatamente igual à outra, contrabalançando. Não vai sair voando o objeto, nem vai sair se enterrando dentro da superfície. Então, a força normal é igual à força peso. Se ele estiver em movimento, se esse bloquinho estiver em movimento, no caso aqui eu estou desenhando o movimento dele para a direita, então quer dizer que tem uma força de atrito para a esquerda. Concorda comigo então que quanto mais pesado for esse objeto, maior será a força de atrito? Não é muito mais difícil empurrar um objeto muito mais pesado do que mais leve? Exatamente por isso, por causa da formulazinha. Φ é igual a μ, que é uma constante, um número, um valor, vezes a normal. E no caso aqui, eu estou desenhando uma superfície horizontal, tá? Uma superfície aqui que está aqui é horizontal. Então, a força normal é igual à força peso. Se é igual à força peso, aqui eu tenho quanto maior o normal, ou seja, quanto maior a força peso, maior o atrito. Está aí explicado, então, por que quanto mais pesado for um objeto, maior é a força de atrito sobre aquele objeto, mais difícil é empurrar aquele objeto. Por isso que geralmente se coloca rodinhas. Quando a gente for fazer o exercício dessa parte, vocês vão aprender então a desenhar todas essas setas, ou seja, essas forças que estão envolvidas sobre o objeto. Mas a aula vai ficando por aqui para não ficar muito grande e na próxima aula a gente verá leis de Newton. Se cuidem, estudem, fiquem em paz e até mais.